Havia meses que eu me dedicava intensamente ao meu trabalho em uma corporação multinacional. As horas extras se acumulavam, as reuniões pareciam intermináveis e o estresse diário consumia minhas energias. Quando finalmente consegui acumular dias suficientes de férias, decidi abandonar temporariamente aquela rotina sufocante. Durante minhas pesquisas, encontrei artigos sobre restaurantes típicos à beira da estrada e antigas rodovias nos arredores da cidade. Algo naquele ambiente simples e descontraído me pareceu perfeito para desconectar. Não buscava nada sofisticado ou luxuoso, apenas uma mudança de ambiente. Reservei um quarto em um motel econômico, daqueles com paredes tão finas que as conversas dos quartos adjacentes podem ser ouvidas com clareza. Não era o ideal, mas tampouco pretendia passar muito tempo ali. Na primeira noite, resolvi visitar um pequeno bar que ficava a poucos quarteirões do motel. Os luminosos de neon cintilavam na fachada e o aroma tentador de comida grelhada invadiu minhas narinas assim que atravessei a porta. O local transmitia uma atmosfera acolhedora e autêntica. Iluminação tênue, uma antiga jukebox tocando clássicos do rock e um pequeno grupo de frequentadores habituais que provavelmente compareciam todas as noites. Sentei-me no balcão e pedi uma bebida. Foi nesse momento que a avistei. Ela estava recostada no balcão, rindo descontraidamente de algo que o barman havia comentado. Possuía uma segurança natural, uma autenticidade que a fazia parecer parte integrante daquele cenário. Em determinado instante, nossos olhares se cruzaram e ela me dirigiu um sorriso acolhedor, como se me desse boas-vindas ao seu território. A conversa entre nós fluiu naturalmente. Ela indagou sobre minha origem, o motivo de minha visita, e logo estávamos imersos em discussões sobre música, viagens de carro e como aquela pequena cidade ganhava vida especial após o anoitecer. Descobri que ela conhecia todos os estabelecimentos que jamais encontraria em qualquer guia turístico. Restaurantes discretos, bares exclusivos e locais frequentados apenas por moradores da região. Apreciei a maneira como falava sobre esses lugares, como se compartilhasse segredos valiosos comigo. Em determinado momento, ela se aproximou mais, com uma voz simultaneamente brincalhona e séria, e perguntou: "Quer conhecer a melhor festa da cidade?" Hesitei por uma fração de segundo, mas naquele momento exausto da vida corporativa e sedento por qualquer experiência que parecesse autêntica, eu havia desligado completamente meu radar de perigo. A sensação de liberdade temporária me fez ignorar todos os sinais de alerta que normalmente teria percebido. Nossa sintonia foi imediata. A conversa fluía como se fôssemos velhos amigos. Ela possuía um jeito de tornar tudo simples, como se nada representasse um grande problema. Não me sentia tão relaxado há muito tempo. Ela descreveu diversos lugares pela cidade que permaneciam invisíveis aos turistas, locais que só se descobrem através de um morador local. Aquilo me agradou profundamente. A ideia de conhecer a cidade através da perspectiva dela, em vez de apenas como mais um visitante temporário. Em algum momento da noite, ela mencionou que seus amigos estavam organizando uma festa, não em uma boate ou bar, mas em uma casa afastada, onde ninguém viria nos incomodar, como ela mesma disse. Agora percebo que essa frase deveria ter soado como um alerta, mas meu humor estava excelente e, sinceramente, eu estava disposto a qualquer aventura. Minutos depois, um homem parou na frente do bar em uma caminhonete antiga e desgastada. Não o reconheci, mas ela o cumprimentou com familiaridade. Ele mal me olhou, antes de fazer um gesto com a cabeça em direção ao veículo, como se esse movimento constituísse todo o convite necessário. Ela ocupou o assento do passageiro, enquanto eu me acomodei no banco traseiro. Viajamos por um tempo considerável, percorrendo estradas escuras e desertas.
Os faróis mal iluminavam o caminho e praticamente não havia postes de luz naquela região. O som estava alto, alguma música com graves pesados que faziam toda a caminhonete vibrar. Ela cantava junto, rindo, com a cabeça inclinada contra o encosto do banco. O motorista permanecia praticamente em silêncio, apenas batendo os dedos no volante acompanhando o ritmo da música. Eventualmente, paramos em uma pequena loja de conveniência aberta 24 horas. Ela se virou em seu assento, sorrindo para mim. "Precisamos de bebidas", declarou como se fosse óbvio. Nós três entramos no estabelecimento, que estava praticamente vazio, exceto pelo caixa, um senhor de idade que mal levantou os olhos do jornal que lia. Peguei algumas cervejas da geladeira, enquanto ela selecionava uma variedade aleatória de salgadinhos, doces e um pacote de chicletes, que me arremessou com uma piscadela. O motorista da caminhonete pagou por tudo, sem dizer muito. Não refleti profundamente sobre isso. Toda aquela noite transcorria em um fluxo natural, como se eu apenas me deixasse levar pelos acontecimentos. Ela continuava descontraída, aparentando a mesma tranquilidade de antes, o que me transmitia segurança. A festa já estava em pleno andamento quando chegamos. A música estava ensurdecedora, reverberando nas paredes da casa, e o ambiente estava repleto de pessoas. O ar carregava uma mistura de aromas: álcool, fumaça de cigarro e algo mais, talvez maconha, ou simplesmente o cheiro característico de muitas pessoas aglomeradas em um espaço fechado. Seguia para dentro, mantendo-me próximo enquanto navegávamos pela multidão. As pessoas riam, gritavam, tentando superar o volume da música e se moviam ao ritmo das batidas. Na iluminação fraca, não reconheci um único rosto, mas ninguém parecia prestar muita atenção em mim. Todos aparentavam estar ligeiramente distantes, como se estivessem se divertindo, mas não completamente presentes. Presumi que era assim que funcionavam festas como aquela. Pessoas bebendo, usando substâncias, deixando-se levar pelo momento. Ela me conduziu a um canto do ambiente, onde havia um pequeno grupo reunido. Alguém me ofereceu uma bebida. Um copo plástico contendo um líquido escuro e levemente espumante. "Experimente isso", ela sugeriu sorrindo. Hesitei momentaneamente antes de tomar um gole. O sabor era amargo, com notas estranhas que não consegui identificar. "Uma mistura local", ela acrescentou, observando-me atentamente. Notei agora um brilho calculista em seus olhos, mas já era tarde demais. Assenti, engolindo o restante. Não era particularmente agradável, mas não queria parecer deslocado. Uma sensação de calor se espalhou pelo meu estômago e me encostei na parede, permitindo-me relaxar na energia do ambiente. Essa sensação não perdurou muito. Alguns minutos depois, minha cabeça começou a girar. As vozes ao meu redor tornaram-se indistintas. As luzes pareciam ora extremamente brilhantes, ora demasiadamente escuras. Tentei focar nela, mas seu rosto parecia estranho, distante, como se eu a observasse através de um vidro espesso. Meu corpo tornou-se pesado, como se estivesse afundando no chão. Tentei comunicar que não estava me sentindo bem, mas minha língua não respondia adequadamente. As palavras saíam arrastadas, baixas demais, para serem ouvidas em meio à música. Ela se inclinou para mais perto. Vi seus lábios se movendo, mas não consegui compreender o que dizia. Minha visão escureceu nas bordas e então apagou completamente. Acordei com a mordida cortante do ar matinal. Meu corpo inteiro doía, minha cabeça latejava como se um martelo golpeasse repetidamente meu crânio. Minha garganta estava ressecada e minha boca coberta por um gosto metálico e amargo. Eu estava deitado no solo. Terra e pequenas pedras pressionavam minha pele. Pisquei várias vezes tentando clarear minha visão e lentamente me sentei. Encontrava-me no quintal de uma casa deteriorada. A grama estava alta, repleta de garrafas vazias e pontas de cigarro. A porta dos fundos estava entreaberta, balançando com a brisa, mas a casa em si estava silenciosa. Um pânico sufocante tomou conta de mim.
Meu coração martelava contra minhas costelas, enquanto a realidade da situação me atingia em ondas de terror. Apalpei meus bolsos. Nada. Minha carteira tinha desaparecido, meu telefone também, até mesmo meu relógio. Olhei para mim mesmo e fiquei horrorizado. Eu vestia roupas que não reconhecia, desde uma jaqueta velha e grande demais até calças desbotadas. Tudo exalava um cheiro de mofo e uso anterior, como se fossem peças descartadas, vestidas às pressas em meu corpo inconsciente. Percebi que provavelmente trocaram minhas roupas para dificultar minha identificação ou para vender meus pertences originais, que eram de melhor qualidade. Levantei-me rapidamente, talvez demais, pois minhas pernas tremiam. Pelo posicionamento do sol, parecia ser início da manhã, mas não sabia se tinha passado apenas uma noite ou mais tempo. Minha barba por fazer sugeria pelo menos um dia inteiro de inconsciência. Além do quintal, uma estrada de terra estreita se estendia até o horizonte, sem casas ou pessoas à vista. Apenas um veículo ocasional passando ao longe. Forcei-me a caminhar. Andei pelo que me pareceram quilômetros, descalço. Meu corpo ainda respondia lentamente. Cada passo enviava uma dor surda para meu crânio, mas não podia parar. Precisava encontrar alguém, obter ajuda, descobrir o que havia acontecido. Finalmente cheguei a um posto de gasolina. Era pequeno e antigo, como se permanecesse ali, inalterado por décadas. Entrei e o atendente ergueu o olhar, seus olhos imediatamente se estreitando. Devo ter apresentado uma aparência terrível, sujo, desalinhado, possivelmente suspeito. Ajude-me, consegui dizer, minha voz rouca. Preciso de ajuda. O homem não respondeu imediatamente. Apenas me examinou de cima a baixo, como se avaliasse se eu representava algum problema. Então suspirou, pegou algo atrás do balcão e empurrou uma garrafa de água em minha direção. Agarrei-a com mãos trêmulas, girei a tampa e bebi avidamente. Quando informei que precisava contactar a polícia, ele franziu o senho. Tem alguma identificação? Balancei a cabeça negativamente. Sem nome, sem telefone, nada. Ele exalou pelo nariz e então indicou um telefone fixo antigo na parede. Pode tentar, mas sem nenhuma informação concreta. Não sei o quanto poderão fazer. Disquei meus dedos desajeitados. Quando a atendente respondeu, expliquei tudo o que conseguia lembrar. A resposta foi exatamente o que eu temia. Sem nomes, sem localização precisa, sem evidências, havia pouco que pudessem fazer. Perguntaram se eu estava ferido. Respondi que não. Perguntaram se conseguia descrever as pessoas com quem estive. Tentei, mas os detalhes escapavam, misturavam-se. Recomendaram que eu comparecesse à delegacia, se possível. Era tudo. Desliguei, sentindo-me completamente desamparado. O atendente me observava com uma mistura de desconfiança e pena. Eles não vão ajudar? Perguntou, embora parecesse já saber a resposta. Após um momento de hesitação, ele me ofereceu seu telefone pessoal. Uma ligação, disse. Só uma. Felizmente, eu ainda lembrava o número de um antigo colega de trabalho. A ligação foi a cobrar, e explicar minha situação sem soar como um golpista foi quase impossível. Por fim, ele transferiu o suficiente para uma passagem de ônibus. Foi humilhante, mas não havia alternativa. Enquanto aguardava na estação, continuava repassando mentalmente toda a sequência de eventos. A facilidade com que tudo aconteceu, como confiei nela cegamente, como entrei naquela situação sem qualquer questionamento. Consegui retornar para casa, mas aquela experiência me transformou permanentemente. Hoje, anos depois daquele incidente, carrego comigo não apenas a lembrança, mas as lições que aprendi. Minha busca desesperada por escapismo me deixou vulnerável, fazendo-me baixar a guarda quando deveria ter permanecido vigilante. Não deixei que o trauma me impedisse de buscar novas experiências, mas aprendi a equilibrar a espontaneidade com a prudência. Agora, sempre que alguém que mal conheço me convida para algum lugar, avalio a situação com cuidado.
Quando um estranho sorri com demasiada facilidade, observo os detalhes de seu comportamento e jamais aceito bebidas de pessoas que acabei de conhecer. A vida ainda está repleta de aventuras, mas aprendi que as melhores delas não exigem que abandonemos nosso bom senso. Por puro tédio, decidi explorar um novo aplicativo de relacionamentos. Não buscava nada sério, apenas conhecer pessoas diferentes para quebrar a monotonia dos meus dias. Entre vários perfis, encontrei o dela, completamente normal, com fotografias autênticas, sem aquela produção excessiva que geralmente levanta suspeitas. Iniciamos uma conversa despretensiosa sobre cinema e gastronomia, assuntos leves e cotidianos. Ela mantinha um tom agradável, sem flertes exagerados ou comportamentos estranhos, o que me deixou bastante à vontade. Após alguns dias de mensagens, ela sugeriu nos encontrarmos em uma cafeteria pequena, próxima a uma via expressa movimentada. A localização me pareceu adequada. Era um lugar público com bastante movimento. Conforme se aproximava o horário marcado, sentia aquela típica ansiedade de primeiros encontros. Cheguei alguns minutos antes e escolhi uma mesa próxima à janela. Quando ela finalmente entrou, notei imediatamente que algo estava errado. Seus olhos percorreram rapidamente todo o ambiente antes de se fixarem em mim. Havia nela uma tensão visível, não apenas o nervosismo comum de quem conhece alguém pela primeira vez, mas algo mais profundo. "Desculpe o atraso", ela disse enquanto se sentava, suas mãos inquietas sobre a mesa. "Tive dificuldade para estacionar." Tentei iniciar uma conversa leve sobre música, mas suas respostas eram curtas, muitas vezes olhando para a entrada do café. Após 20 minutos desconfortáveis de conversa fragmentada, perguntei diretamente: "Está tudo bem? Você parece preocupada com alguma coisa." Ela hesitou, mordendo o lábio. "Estou passando por um divórcio complicado", admitiu finalmente. "Meu marido, ele tem dificuldade em aceitar o término, mas achei que estaria segura aqui em público. Não costumo frequentar este lado da cidade." Essa revelação mudou completamente minha percepção do encontro. "Se preferir, podemos deixar para outro dia", ofereci. "Não, está tudo bem", ela insistiu, parecendo genuinamente interessada em permanecer, apesar da evidente ansiedade. Precisava muito dessa pausa da realidade. Conseguimos relaxar um pouco após essa conversa. Pedimos café e sanduíches, e por alguns minutos parecia que o encontro poderia se normalizar. Foi quando seu telefone vibrou sobre a mesa. A cor sumiu de seu rosto ao ler a mensagem. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei. Sem dizer palavra, ela virou o telefone para mim. A mensagem era clara e ameaçadora. "Sei exatamente onde você está, com quem está. Isso não vai ficar assim." "Meu ex", ela sussurrou. "Ele deve ter rastreado meu telefone. Precisamos ir embora agora." Mal tivemos tempo de registrar o perigo. Um homem alto e furioso irrompeu pela porta da cafeteria, seu olhar varrendo o ambiente até nos localizar. Reconhecimento e raiva distorceram suas feições quando avançou direto para nossa mesa. "Então é assim que você resolve nossos problemas?" gritou ele, ignorando os outros clientes que agora observavam a cena. "Saindo com qualquer um enquanto ainda somos casados?" Me levantei instintivamente, mãos erguidas em gesto pacificador. "Olha, eu não sabia que ela..." "Cala a boca!" ele berrou. "Você não sabe de nada sobre nós." "Estamos nos divorciando, Ryan." Ela protestou também de pé. "Já faz 2 meses que pediu o divórcio. Não tenho que te dar satisfações." Isso apenas intensificou sua fúria. Ele a empurrou com força, fazendo-a tropeçar contra uma mesa vizinha. Várias pessoas reagiram imediatamente. Um homem mais velho se levantou para ampará-la, enquanto o gerente do café correu em nossa direção. "Senhor, preciso que se acalme ou vou chamar a polícia", advertiu o gerente, mantendo distância segura.
O ex-marido o ignorou completamente, concentrando toda a sua raiva em mim. Você, disse com voz trêmula de fúria, acha que pode se meter na minha família? Foi só um café, respondi, recuando um passo. Não sabia da situação de vocês. Percebi tarde demais que havia outros clientes usando seus celulares, provavelmente já chamando a polícia. Um garçom tentou se aproximar para intervir, mas não foi rápido o suficiente. O homem avançou contra mim num movimento explosivo. Seu primeiro golpe atingiu minha barriga, mas foi ao me empurrar contra a parede de vidro que tudo mudou. O impacto foi violento. Senti o vidro rachar e ceder parcialmente sob meu peso. Caí desajeitadamente, minha coluna atingindo o batente da janela em um ângulo impossível. Houve um estalo horrível. Uma dor lancinante percorreu minha espinha e instantaneamente não senti mais minhas pernas. Vozes alarmadas ecoavam ao meu redor enquanto eu tentava, em pânico, movimentar os membros inferiores. Nada acontecia. Não o movam, gritou alguém. Pode ser lesão na coluna. O caos se instalou. 2 clientes seguraram o agressor, que continuava a gritar ameaças enquanto outros formavam um círculo protetor ao meu redor. Uma mulher se identificou como enfermeira e orientou todos a não me deslocarem até a chegada dos paramédicos. A polícia está vindo, ouvi alguém dizer. O ex-marido finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Seu rosto alternando entre raiva e choque ao ver que eu não me levantava. Os paramédicos chegaram em minutos que pareceram horas. Trabalharam com eficiência metódica, estabilizando minha coluna antes de me transferir para a maca. No trajeto até o hospital, perdi a consciência várias vezes devido à dor excruciante. O diagnóstico veio depois de ressonâncias e consultas com especialistas. Fratura na vértebra T12 com comprometimento da medula espinhal. O impacto contra o batente da janela havia causado danos irreversíveis. A perspectiva médica era clara e devastadora. Havia grande probabilidade de que nunca mais recuperasse completamente o movimento das pernas. Nos dias seguintes, tomei conhecimento do que acontecera após minha remoção. A polícia havia detido o agressor no local. As múltiplas testemunhas e as câmeras de segurança do café forneceram evidências irrefutáveis para as acusações de agressão grave e lesão corporal. Ele responderia criminalmente pelo ataque. Ela me visitou uma semana após o incidente, visivelmente abalada. Nunca imaginei que ele pudesse nos rastrear, explicou entre lágrimas. Ele deve ter instalado algum aplicativo de monitoramento no meu celular. Achei que estaria segura num lugar que nunca frequentamos. Por que arriscar um encontro? Perguntei, ainda tentando compreender. Precisava provar para mim mesma que podia seguir em frente, que não viveria para sempre com medo dele, respondeu simplesmente. Sinto muito que você tenha pago por isso. Os meses seguintes foram dedicados à reabilitação intensiva. Perdi meu emprego, incapaz de cumprir minhas funções anteriores. Aprendi a usar cadeira de rodas e, com fisioterapia constante, consegui recuperar algum movimento, embora limitado. O processo judicial seguiu seu curso. Meu agressor foi condenado, mas nenhuma sentença poderia desfazer o dano permanente à minha mobilidade. Hoje, 2 anos depois, ainda luto diariamente com as consequências físicas e emocionais daquele encontro. Adaptei minha casa, encontrei um novo trabalho compatível com minhas limitações e aprendi a viver nesta nova realidade. Nunca mais usei aplicativos de relacionamento, não por medo, mas pela compreensão dolorosa de como um momento aparentemente trivial pode transformar irreversivelmente uma vida inteira. As cicatrizes físicas permanecem, assim como as memórias daquele dia. Um simples café se transformou na linha divisória da minha existência, o antes e o depois de um encontro que jamais deveria ter acontecido.
Quando eu tinha por volta dos 20 anos e cursava design na universidade, recebi uma mensagem inesperada nas redes sociais. O remetente se apresentou como um fotógrafo iniciante que buscava modelos para desenvolver seu portfólio profissional. Ele afirmava que seu trabalho já havia sido publicado em algumas revistas independentes e mencionou possuir um espaço criativo situado em um bairro tranquilo de pequenas residências. Durante algumas semanas, mantivemos contato constante. As conversas eram sempre amigáveis e profissionais, embora agora percebo que ele raramente falava sobre si mesmo, direcionando as perguntas sempre para mim. Ele compartilhou diversos exemplos de seu trabalho que pareciam adequados e tecnicamente competentes. Quando finalmente me convidou para um encontro presencial, aceitei sem grandes hesitações. A proposta de conseguir fotografias profissionais gratuitamente era tentadora para uma estudante com orçamento limitado como eu. Além disso, após semanas de interação virtual, havia desenvolvido uma falsa sensação de familiaridade que silenciou meus instintos de cautela. Encarei aquele compromisso como uma oportunidade dupla: conhecer um artista local e enriquecer meu próprio portfólio. A ideia de ser fotografada por alguém supostamente apaixonado por sua arte me entusiasmava. Selecionei peças de roupa que transmitissem estilo sem extravagância. Queria parecer profissional, não chamativa. Na manhã do encontro, informei apenas superficialmente uma colega de quarto sobre meus planos, sem compartilhar detalhes específicos. Outro erro que só reconheci depois. Senti aquele nervosismo normal ao conhecer alguém novo, mas racionalizei que não havia motivo para preocupações excessivas. Afinal, tratava-se apenas de uma sessão fotográfica profissional. Nos encontramos em frente a um pequeno edifício comercial nos limites da cidade. "É mais tranquilo aqui, sem distrações", explicou ele enquanto me guiava. O local não combinava com a descrição aconchegante que ele havia fornecido online. Tratava-se de um prédio comercial discreto em uma área pouco movimentada. O tipo de lugar facilmente esquecível e praticamente invisível para quem não estivesse especificamente à sua procura. O exterior não impressionava. Uma construção cinzenta com uma placa desbotada sobre a entrada. Naquele momento, senti um primeiro lampejo de dúvida, mas o sufoquei rapidamente. Artistas geralmente trabalham com orçamentos limitados, pensei, tentando acalmar minha crescente inquietação. O interior era pouco iluminado e o ar carregava um cheiro de papéis antigos, misturado com um odor químico que reconheci vagamente como fixador fotográfico. Ele me conduziu por um estreito corredor até uma sala equipada como um estúdio improvisado. Algumas softboxes estavam posicionadas ao redor de uma pequena plataforma elevada. Os cabos, espalhados pelo chão, pareciam organizados de forma apressada, não profissional. Em um canto, uma mesa de madeira antiga estava repleta de cadernos, equipamentos e fotografias dispersas. "Então é aqui que a mágica acontece", comentei, tentando aliviar meu nervosismo crescente com uma piada leve. Seu sorriso pareceu não alcançar os olhos. "Exatamente", respondeu, com uma entonação que soou levemente fora do tom. Enquanto ele ajustava o equipamento, observei discretamente as fotografias espalhadas. Mostravam diferentes mulheres, todas com expressões que agora me pareciam estranhamente similares. Um olhar que oscilava entre surpresa e desconforto. As poses pareciam artificiais, como se as modelos tivessem sido capturadas em momentos não planejados. Algumas imagens estavam levemente desfocadas, como registros apressados. "Quem são elas?", perguntei casualmente, indicando as fotos. "Apenas alguns trabalhos anteriores", respondeu com uma rapidez defensiva, recolhendo as imagens e guardando-as em uma gaveta antes que eu pudesse examiná-las melhor. Seu movimento foi brusco, territorial. "Você gostaria de ver meu portfólio digital?", ofereceu, mudando rapidamente de assunto e mostrando-me sua câmera com fotos cuidadosamente selecionadas.
estas muito diferentes das que acabara de esconder. A sessão começou de forma profissional. No início, ele mantinha uma distância respeitosa, oferecendo direções claras e mostrando-me as fotos na tela da câmera. Gradualmente, porém, suas sugestões tornaram-se mais invasivas. Primeiro, eram apenas pequenos ajustes. Incline a cabeça um pouco mais, depois relaxe os ombros. Mas logo evoluíram para: você parece tensa, precisa se soltar mais. E essas roupas não estão capturando o que procuro. A cada nova foto, seu tom mudava sutilmente, tornando-se mais autoritário. Percebi que ele estava testando limites, observando minhas reações. Quando elogiei uma imagem específica, ele respondeu com um sorriso condescendente. Essa é apenas básica. Não chegamos ainda ao material interessante. Foi quando sugeriu mudarmos para um ambiente mais controlado. A luz natural interfere demais aqui. Tem um espaço nos fundos onde conseguimos isolamento total, explicou com entusiasmo artificial. Seguindo-o pelo corredor, a sensação de estar me afastando da saída intensificou meu desconforto. Entramos em uma sala significativamente menor, sem janelas, completamente revestida com tecido preto. A única fonte de luz vinha de uma lâmpada fraca no teto. O contraste com o primeiro ambiente era perturbador. Não havia nada de profissional ali, apenas um espaço claustrofóbico. Este é meu estúdio conceitual, explicou ele, com uma intensidade inquietante. Aqui conseguimos capturar emoções autênticas, sem distrações externas. Suas palavras soavam como um discurso ensaiado, uma justificativa elaborada para algo completamente diferente. Quando ele fechou a porta, o clique da maçaneta pareceu ensurdecedor. A atmosfera mudou instantaneamente. Seu comportamento, antes apenas ligeiramente estranho, agora emanava um controle territorial. Agora precisamos de algo mais expressivo, declarou. Algo que capture vulnerabilidade genuína. Pediu-me então para assumir poses progressivamente mais sugestivas. Quando hesitei, seu tom amigável evaporou completamente. Se quiser resultados excepcionais, precisa confiar no processo criativo, insistiu, sua voz adquirindo uma frieza calculada. Prefiro manter a abordagem inicial, respondi, tentando soar confiante, apesar do medo crescente. Sua máscara profissional desintegrou-se. A tensão em sua mandíbula e o endurecimento de seu olhar revelaram a persona que estivera escondida durante nossas semanas de conversa. Você é como todas as outras, murmurou com desprezo controlado. Querem ser modelos, mas não estão dispostas a fazer o necessário. Acho que terminamos por hoje, declarei, lutando para manter a voz firme. Tentei alcançar minha bolsa, mas ele se moveu estrategicamente, posicionando-se entre mim e a porta. Você tem ideia do investimento que fiz para esta sessão? Questionou, sua voz agora carregada de uma ameaça velada. O equipamento, o espaço. Você não pode simplesmente ir embora quando começamos a chegar ao verdadeiro trabalho. A adrenalina inundou meu sistema. Naquele momento, todas as histórias de advertência que havia ignorado ressurgiram em minha mente. Percebi que estava a vários corredores de distância da rua, em um prédio praticamente vazio, com alguém cujas intenções agora se revelavam claramente perigosas. Considerei minhas opções em fração de segundos. Ele era fisicamente mais forte, mas eu tinha o elemento surpresa da reação inesperada. Em vez de tentar racionalizar ou negociar, estratégias que instintivamente percebi que seriam inúteis, abri minha boca e emiti o grito mais forte e agudo que consegui. O som reverberou naquele pequeno espaço com uma intensidade ensurdecedora. Ele recuou instintivamente, sua expressão transitando do domínio para a preocupação. Aproveitei aquele momento de desorientação para gritar novamente, ainda mais alto, enquanto me lançava em direção à porta. Nossos corpos colidiram quando tentou bloquear meu caminho, mas meu impulso e determinação criaram espaço suficiente para escorregar pela abertura.
O corredor pareceu interminável enquanto corria, a adrenalina distorcendo minha percepção de tempo e espaço. Não olhei para trás. Não arrisquei reduzir o ritmo nem por um instante. Sabia apenas que precisava alcançar a rua, o espaço aberto, testemunhas potenciais. Ao alcançar a entrada, agarrei minha bolsa em movimento, empurrei a porta e emergi na luz do dia. Meu coração pulsando tão violentamente que parecia prestes a romper meu peito. Continuei correndo até virar a esquina, só então arriscando um olhar rápido para verificar se estava sendo seguida. Nas horas seguintes, alternei entre a sensação de alívio por ter escapado e ondas de terror retrospectivo ao compreender o perigo que enfrentara. Aquela noite foi povoada por pesadelos, cada ruído me despertando em sobressalto. No dia seguinte, ainda tremendo ao relembrar o ocorrido, compartilhei minha experiência no Fórum de Estudantes Universitários. A resposta foi imediata e avassaladora. Não estava sozinha. Várias outras jovens reconheceram o padrão, o mesmo fotógrafo, o mesmo estúdio, as mesmas táticas de isolamento. Algumas haviam passado por situações ainda mais traumáticas, permanecendo em silêncio por medo, vergonha ou culpa. Juntas, compilamos informações suficientes para formalizar uma denúncia às autoridades. Descobrimos posteriormente que ele sequer era fotógrafo profissional, uma fachada elaborada para atrair vítimas potenciais. 3 anos depois, ainda me encontro incapaz de entrar em estúdios fechados sem uma sensação momentânea de pânico. Desenvolvi rituais elaborados de segurança que para alguns podem parecer excessivos. Compartilho minha localização com amigos em tempo real, pesquiso exaustivamente qualquer contato profissional novo, nunca me encontro com desconhecidos em locais isolados. Mas, acima de tudo, aprendi a honrar aquela voz interior que sussurra: algo está errado, muito antes que o perigo se manifeste completamente. A intuição não é superstição, é um sistema de alerta refinado por milênios de evolução. Naquele dia, ignorei seus primeiros sinais. Hoje, sei que quando algo parece sutilmente errado, provavelmente está profundamente errado. Tudo começou em um aplicativo de encontros bastante popular, onde buscava conhecer alguém especial. Ela se destacava das demais, parecia genuinamente amigável e divertida. Suas fotografias revelavam uma casa espaçosa com um jardim bem cuidado que se abria para um gramado verdejante. Durante nossas conversas online, mencionou que seus familiares estariam fora naquele fim de semana e sugeriu que nos encontrássemos para nos conhecer melhor. O convite pareceu natural após semanas conversando. Seu jeito descontraído de escrever e aquele sorriso aberto nas fotos me transmitiram confiança. Notei, ocasionalmente, que ela verificava o celular com certa ansiedade durante nossas videochamadas, mas atribuí isso ao nervosismo de alguém conhecendo uma pessoa nova. Naquela noite de sexta-feira, dirigi meu carro antigo até seu bairro e estacionei junto à cerca baixa. Observei os arredores, uma vizinhança tranquila, com residências amplas organizadas em fileiras harmoniosas. Parecia o típico lugar onde famílias vivem pacificamente, onde vizinhos passeiam com seus cães pela manhã e se cumprimentam das varandas. Ela me recebeu na porta com um sorriso caloroso, convidando-me imediatamente para jantar. Ao entrar, fui envolvido pelo ambiente aconchegante, iluminação suave, móveis organizados com esmero e um sutil aroma de algo recém-saído do forno que pairava no ar. Tudo indicava normalidade. O jantar transcorreu naturalmente, com conversas leves sobre músicas e filmes. Ela tinha uma maneira particular de rir que tornava tudo mais confortável. Após a refeição, decidimos assistir a uma comédia. A sala era ampla, com um sofá confortável de frente para uma televisão grande. Nos acomodamos enquanto o filme seguia.
As horas passaram rapidamente e, em algum momento, adormecemos no sofá. A luz tremeluzente da tela ainda projetava sombras pelo ambiente. Passava da meia-noite e, apesar de ser nosso primeiro encontro presencial, me sentia estranhamente à vontade. O aconchego da casa, o silêncio da noite lá fora e o zumbido distante da televisão criavam uma atmosfera de tranquilidade. Um estrondo súbito me despertou, a porta da entrada sendo violentamente aberta. Meu corpo instantaneamente ficou alerta. Uma voz masculina grave e ríspida ecoou pela casa, cortante e hostil. Alguém tinha acabado de entrar sem permissão. Ela se levantou rapidamente, com olhos dilatados pelo medo. Sua respiração ficou acelerada e, em um sussurro urgente, revelou: "É meu ex. Terminamos recentemente, mas ele não aceita bem o fim." Foi nesse momento que percebi que havia muito que ela não compartilhou durante nossas conversas online. Meu coração disparou. Eu não fazia ideia de que existia um ex-namorado, muito menos um capaz de invadir a casa dessa maneira. Perguntei o que deveríamos fazer, mas ela apenas mordeu o lábio, claramente percebendo que a situação estava escapando ao seu controle. O ex-namorado irrompeu na sala. Seu olhar percorreu o ambiente, fixando-se primeiro nos sapatos desconhecidos próximos à entrada e depois em mim. A tensão em seu rosto aumentava gradualmente enquanto processava a cena. Começou com surpresa, passou para desconfiança e culminou em fúria evidente. "Quem é esse cara? O que ele está fazendo aqui?" Sua voz, inicialmente contida, foi aumentando de volume a cada palavra. "Esta casa ainda é parcialmente minha até resolvermos a separação dos bens." O comentário revelou algo que ela nunca havia mencionado. Eles haviam morado juntos até recentemente. Ela tentou acalmá-lo, pedindo que saísse e conversassem em outro momento, mas ele ignorava suas palavras. À medida que ela insistia, ele ficava visivelmente mais agitado, seu corpo cada vez mais tenso, punhos cerrados e voz elevando-se. "Você está trazendo estranhos para nossa casa agora? Mal terminamos e já está com outro?" Seus olhos oscilavam entre nós, como se calculasse seu próximo movimento. Tentei amenizar a situação, levantando-me lentamente com as mãos à frente em sinal de paz. "Olha, não quero causar problemas. Podemos conversar civilizadamente." Antes que pudesse terminar, ele avançou e me empurrou. Não foi um golpe violento, mas a intimidação era clara. Era apenas o começo. A raiva em seu olhar indicava que estava pronto para escalar o confronto. Por um instante, pensei em chamar a polícia, mas percebi que até a chegada das autoridades, a situação poderia deteriorar completamente. Ele não estava apenas furioso, sua imprevisibilidade era o maior perigo. Ela parecia dividida entre tentar acalmá-lo e garantir minha segurança. Após uma troca de olhares carregada de tensão, ela agarrou meu braço e murmurou: "Suba para o quarto de hóspedes no final do corredor. A porta dos fundos está trancada e ele está bloqueando a entrada. Vou tentar acalmá-lo enquanto você pensa em como sair." Avaliei rapidamente minhas opções. Tentar passar por ele significaria confronto físico certo. Concordei com um aceno e subi as escadas rapidamente, fechando a porta ao entrar. A discussão no andar inferior intensificou-se imediatamente. Ouvi o som de algo quebrando, seguido de acusações e gritos. "Você planejou isso tudo? Me chamou aqui só para ele nos encontrar?" A voz dela, agora mais audível. "Pare de mentir!" ele respondeu, seguido pelo som de mais objetos sendo arremessados. Percebi que não podia esperar no quarto indefinidamente. Ele poderia vir me procurar a qualquer momento e eu estaria encurralado. Examinei o ambiente em busca de alternativas e notei a janela parcialmente aberta, que dava acesso ao telhado da garagem. Não era muito alto, talvez uma queda administrável até o solo. Considerei ligar para a emergência, mas o tempo de resposta provavelmente seria longo demais. O barulho da discussão aumentava, sugerindo que a situação estava piorando rapidamente.
Decidi que sair imediatamente era a minha melhor chance. Deslizei a janela silenciosamente e saí com cuidado, tentando não fazer nenhum ruído. Meu coração batia acelerado enquanto me abaixava sobre o telhado, sentindo as telhas ásperas sob minhas mãos. O jardim abaixo estava escuro e vazio. Respirei fundo, deslizei pela superfície inclinada e caí em um canteiro de flores. A queda não foi elegante, mas o solo macio amorteceu o impacto. Ergui-me rapidamente, removendo a terra das mãos. De dentro da casa, ainda ouvia a discussão acalorada, indicando que minha saída não havia sido percebida. Era minha oportunidade. Mantendo-me nas sombras, contornei a casa até a frente, onde meu carro estava estacionado. Abri a porta silenciosamente, liguei o motor e me afastei do local, verificando constantemente o retrovisor, temendo que ele pudesse me perseguir. Ninguém apareceu. Horas depois, ela enviou uma mensagem explicando que a situação havia acalmado. Confessou que alguns objetos foram quebrados durante o confronto, mas garantiu que não houve violência física contra ela. Então, revelou algo que me deixou atônito. Tudo havia sido planejado. Precisava que ele me visse com outra pessoa para entender que realmente acabou entre nós, escreveu. Ele não aceitava nosso término e continuava aparecendo. Desculpe não ter contado, mas sabia que você não aceitaria participar se soubesse a verdade. Tínhamos morado juntos por 2 anos e ele ainda não havia retirado todas as suas coisas. Fiquei olhando para a tela do celular, processando a manipulação a qual fui submetido. Havia arriscado minha segurança física por causa de um drama relacionamento do qual não tinha conhecimento, nem consentido em participar. Naquela noite, tomei uma decisão importante. Nunca mais confiaria cegamente em pessoas que conhecesse online sem verificar cuidadosamente quem realmente são. O que deveria ter sido um encontro romântico transformou-se em uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. Aprendi da maneira mais difícil que, por vezes, por trás de perfis cuidadosamente elaborados e mensagens amigáveis, podem esconder-se realidades complicadas e conflitos que, sem perceber, nos arrastam para situações potencialmente perigosas. Nossos caminhos se cruzaram durante a comemoração organizada por um colega em comum. Ele captou minha atenção por seu jeito reservado, discreto, um tanto peculiar, mas sempre cortês. Havia um mistério em seu comportamento retraído que despertou minha curiosidade. Após aquela noite, iniciamos uma troca casual de mensagens. Nada profundo, apenas brincadeiras, reflexões aleatórias e diálogos esporádicos sobre cinema ou literatura. Embora não fosse muito comunicativo, suas respostas vinham sempre com rapidez, e existia um encanto particular em sua maneira de escrever. Transcorridas algumas semanas dessas conversas despretensiosas, ele me surpreendeu com um convite para jantar em sua casa. Adoro cozinhar e gostaria de preparar algo especial para você, comentou ele. O convite me pegou de surpresa, mas pensei, por que não? Ele tinha se mostrado agradável até então, e a ideia de uma refeição preparada em casa, em vez de mais um encontro em cafeterias, parecia-me mais autêntica, uma oportunidade genuína para conhecê-lo melhor. Sua residência ficava em um complexo habitacional antigo, daqueles edifícios com passagens estreitas, iluminação precária e degraus que estalavam a cada passo. O ambiente exalava um cheiro de poeira misturado com algo vagamente metálico. Durante minha subida pelas escadas, senti um leve desconforto interno que atribuía à natural ansiedade de um primeiro encontro mais íntimo. Ele já me aguardava à entrada quando cheguei, exibindo um sorriso caloroso, como se estivesse aguardando aquele momento com genuína expectativa. Sua recepção tinha algo estranhamente familiar, como se fôssemos velhos conhecidos, em vez de 2 pessoas ainda em fase de descoberta mútua.
O interior de seu apartamento era compacto, mas organizado. Uma cozinha integrada à sala de estar, que contava com um sofá desgastado e uma mesa de centro-baixa repleta de livros e um computador portátil. Por um corredor estreito, eu conseguia vislumbrar a extremidade de uma porta, provavelmente seu quarto. O ambiente estava impregnado com o aroma de vegetais cozidos, possivelmente algum tipo de ensopado saboroso. Na mesa de jantar, 2 pratos já estavam dispostos, complementados por velas que tremulavam suavemente em seus suportes. Nossa conversa fluiu naturalmente. Filmes, recordações de infância, histórias curiosas de empregos anteriores. Não havia constrangimento, apenas uma troca agradável de ideias. Ocasionalmente, ele se afastava para verificar a preparação da comida, e eu aproveitava para observar os pequenos detalhes que compunham seu espaço pessoal. Quando o jantar estava quase finalizado, ofereci-me para auxiliar na arrumação da mesa. Ele hesitou brevemente antes de concordar, mas quando me direcionei ao corredor para buscar pratos adicionais, ele me deteve rapidamente. "Não aquela sala", disse ele quase abruptamente. "É um espaço de criatividade caótica." Ergui uma sobrancelha em curiosidade, mas não insisti. Cada pessoa tem direito a seus espaços privados, e se ele preferia que eu não entrasse ali, eu respeitaria. Voltei-me então para a prateleira aberta, de onde retirei os pratos necessários. Sentamo-nos para comer e percebi como ele me observava atentamente enquanto eu experimentava o primeiro bocado. "O que você acha?" perguntou ele. Sua voz carregava uma intensidade peculiar, como se minha opinião sobre sua comida fosse verdadeiramente significativa para ele. A refeição estava boa, talvez com um pouco de sal em excesso, mas nada que comprometesse o sabor. Sorri e expressei minha aprovação. Seu semblante iluminou-se com satisfação, como se minha resposta fosse exatamente o que ele esperava ouvir. Após finalizarmos o jantar, conversamos por mais alguns momentos, enquanto saboreávamos o último gole de bebida. Foi então que ele levantou-se repentinamente, como se tivesse tomado uma decisão importante. Sua expressão transformou-se em algo próximo ao entusiasmo. "Quero mostrar algo especial para você", anunciou ele. "Algo pessoal." Imediatamente, pensei na sala que ele havia me instruído a não entrar. Ele deve ter notado minha hesitação, pois esboçou um pequeno sorriso e acrescentou: "Já que estamos começando a desenvolver confiança mútua, farei uma exceção hoje." Fiquei sem saber como responder. Havia algo no modo como ele se expressou, sereno, porém determinado, que deixava claro sua expectativa de que eu o acompanhasse. Então, segui-o. Percorremos o corredor estreito, passando pelo banheiro com iluminação deficiente e pela porta do quarto ligeiramente entreaberta, até chegarmos à porta fechada ao final do corredor. Ele a abriu, acendendo uma luz que revelou um ambiente repleto de prateleiras. Pilhas de caixas estavam enfileiradas junto às paredes, algumas seladas, outras abertas, revelando membros de plástico, pedaços de tecido e instrumentos diversos. Mas o que verdadeiramente me paralisou foi a visão das bonecas. Por toda parte, havia bonecas que se assemelhavam a recém-nascidos, mas com um realismo inquietante. Suas peles apresentavam veias tênues, pequenas rugas nos dedos e um brilho suave de umidade em seus olhos vidrados. Algumas exibiam pequenas marcas de nascença, arranhões sutis e até mesmo o que pareciam ser trilhas de lágrimas secas em suas bochechas. Ele me observou com atenção, aguardando minha reação. Então, com um estranho orgulho, declarou: "Eu mesmo as confecciono. Este é o trabalho da minha vida." Fiquei sem palavras enquanto ele adentrava mais o aposento, tomando uma das bonecas cuidadosamente com ambas as mãos, como se segurasse uma criança real. "Elas não são simples bonecas", continuou ele. "Elas possuem nomes, histórias. Cada uma é única." Meu estômago se contraiu.
De perto, os detalhes eram ainda mais perturbadores. Os cílios haviam sido implantados individualmente. A pele apresentava variações sutis de tonalidade, imitando a gordura natural de bebês verdadeiros, e as mãos, curvadas como se estivessem em meio a um movimento, pareciam quase vivas. Forcei-me a concordar com um aceno. Impressionante. Se ele percebeu meu desconforto, não demonstrou. Prosseguiu falando sobre quantas horas dedicava ao aperfeiçoamento de cada peça. Descreveu como trabalhava até altas horas, esculpindo minúsculas rugas, aplicando camadas de tinta para simular tons de pele com precisão meticulosa, certificando-se de que possuíssem a quantidade adequada de vida. Eu lhes atribuo histórias, explicou ele. Isso as torna especiais. Algumas nasceram prematuramente, vivenciaram infâncias difíceis. Algumas foram amadas, outras abandonadas. Minhas mãos estavam úmidas. O modo como ele falava indicava que, para ele, não se tratava apenas de artesanato. Era algo mais profundo, mais perturbador. Tentei manter minha voz firme. Você deve vender muitas delas. Ele piscou, como se aquela possibilidade nunca tivesse cruzado sua mente. Oh, não! Jamais poderia vendê-las, respondeu ele, parecendo levemente ofendido com a sugestão. Elas são minhas amigas perfeitas, acrescentou suavemente. A maneira como contemplava as bonecas, o calor em sua expressão, o cuidado com que deslizava um dedo pela face de uma delas, fez minha respiração falhar. Ele não era apenas um artista. Estava profundamente conectado àqueles objetos de uma forma que transcendia o normal. Precisava sair dali. Peguei meu telefone, fingindo verificar uma mensagem. Minha amiga acabou de escrever, disse apressadamente. Ela precisa que eu vá até ela. É uma emergência. Seu semblante desmoronou como uma criança, sendo informada que não poderá ficar acordada até tarde. Forcei um sorriso. Sim, lamento muito. Mas me diverti bastante. Ele hesitou e então assentiu. Você voltará em breve? Adoraria que você conhecesse melhor minha família. Não questionei se ele se referia à sua família biológica ou às bonecas. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta, evitando olhar para as prateleiras ao passar. Mesmo sem me virar, podia sentir a presença delas, seus olhos arregalados, eternamente fixos. Assim que adentrei o corredor e ouvi a porta fechar-se atrás de mim, exalei profundamente, meus ombros relaxando. No momento em que alcancei meu carro, minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Mais tarde, naquela noite, deitada em minha cama, repassei mentalmente os eventos da noite diversas vezes. A refeição, a conversa casual, como todo seu comportamento se transformava quando falava sobre as bonecas, o modo como as chamava de suas amigas perfeitas. Talvez ele fosse apenas solitário. Talvez fosse apenas um passatempo incomum. Mas algo naquela situação parecia profundamente errado. Decidi que não o veria novamente. Bloqueei seu número e inventei desculpas para evitar os eventos onde poderíamos nos encontrar. Pois por trás daquela educação silenciosa e daquele sorriso gentil havia algo mais, algo obscuro e inquietante que eu preferia não compreender completamente. Às vezes ainda acordo no meio da noite pensando naquelas bonecas e em seus olhos fixos, eternamente observando. Após um longo período distante do mundo dos relacionamentos, decidi tentar novamente. Alguns amigos insistiram para que eu experimentasse um aplicativo de paquera, e foi através dele que conheci um homem que parecia extraordinariamente gentil e cativante. Ele propôs nos encontrarmos em um restaurante pequeno e acolhedor, famoso por seus pratos típicos feitos artesanalmente e ambiente musical agradável. No dia marcado, senti aquele frio na barriga natural de quem retoma algo depois de muito tempo, mas sua postura educada e senso de humor logo me deixaram confortável. O local era exatamente como ele havia descrito, caloroso e receptivo.
Famílias inteiras e casais de idade avançada ocupavam mesas próximas, conversando animadamente sobre suas refeições. Da cozinha aberta, vinham sons de louças e risadas discretas dos funcionários, criando uma atmosfera perfeita. Fizemos nossos pedidos e iniciamos uma conversa descontraída sobre assuntos cotidianos, nossas ocupações, passatempos preferidos, lugares visitados. Ele compartilhou histórias divertidas sobre sua época universitária e como adorava fazer manutenção em seu automóvel antigo. Sua maneira tranquila e descomplicada de falar me cativou. Peguei-me sorrindo internamente, pensando que talvez, finalmente, tivesse encontrado alguém que valesse a pena. Antes que nosso prato principal fosse servido, ele sugeriu um brinde e solicitamos algumas bebidas. Não suspeitei de absolutamente nada enquanto aguardávamos. Verifiquei meu celular e notei que havia perdido uma ligação de uma amiga. Distraí-me por alguns instantes, examinando as mensagens recebidas, e quando voltei minha atenção à mesa, minha bebida já estava posicionada à minha frente. Algo, entretanto, parecia diferente. O copo aparentava ter sido manuseado ou girado de alguma forma. Era um detalhe quase imperceptível, mas suficiente para me fazer vacilar. Olhei para ele, que permanecia apenas sentado, sorrindo com naturalidade, como se nada houvesse acontecido. Pensei em comentar, mas rapidamente me repreendi por ser tão desconfiada. Afinal, que provas eu tinha? Estava em um local público, cercada de pessoas. Provavelmente era apenas minha imaginação hiperativa depois de tanto tempo longe de encontros. Brindamos, bebemos e continuamos degustando a refeição. A conversa evoluiu para nossos interesses pessoais. Ele falava como se tivéssemos uma longa amizade, o que, de certa maneira, me impressionou. Uma pequena inquietação surgiu nas profundezas da minha consciência, mas a ignorei. Disse a mim mesma que estava apenas sendo excessivamente cautelosa. Ao fim do jantar, comecei a experimentar uma debilidade incomum nas pernas. Meus batimentos cardíacos se intensificaram repentinamente. Tentei respirar de forma profunda e pausada, esperando que fosse apenas ansiedade ou cansaço, mas a sensação só piorou. Minha cabeça parecia pesar toneladas, meus braços respondiam lentamente aos comandos e uma vertigem crescente dificultava minha concentração. Ele percebeu meu mal-estar. Sua expressão se alterou ligeiramente, apenas por um instante, antes de se inclinar em minha direção com aparente preocupação. "Você está bem?" Ele perguntou em um tom sereno e controlado. Balancei a cabeça afirmativamente, tentando sorrir, mesmo que debilmente, para não parecer dramática. Porém, quando tentei me levantar, minhas pernas quase cederam. O restaurante ao meu redor tornou-se um borrão momentâneo. Ele segurou meu braço, me estabilizando. "Deixe-me ajudá-la a conseguir um táxi", ofereceu-se. Eu não tinha alternativas. Sair dali sozinha seria impossível, mal conseguia me manter de pé. Concordei com um movimento de cabeça, apoiando-me em seu braço enquanto caminhávamos para fora. Atravessamos lentamente o restaurante, cada passo mais difícil que o anterior, meu corpo progressivamente perdendo a coordenação. Minhas pernas pareciam pertencer a outra pessoa, e minha visão oscilava como se estivesse entrando num estado onírico. Quando finalmente alcançamos a entrada, o ar noturno gelado não clareou meus pensamentos. Apenas me fez perceber a gravidade da situação. De repente, ele parou. Estávamos na calçada em frente ao restaurante, próximos à rua. Ele soltou meu braço, colocou a mão no bolso e retirou algumas notas de dinheiro. "Lamento", disse com naturalidade. "Preciso ir urgentemente. Surgiu um imprevisto." Mal consegui processar o que estava acontecendo quando ele colocou o dinheiro em minha mão e se afastou sem hesitar. Fiquei ali, oscilando levemente, segurando as notas com dedos entorpecidos enquanto as luzes da rua zuniam acima de mim. Não sei precisar quanto tempo permaneci naquele estado, mas eventualmente consegui dar alguns passos à frente e sinalizar para um táxi.
O motorista observou meu rosto pálido, notou a maneira como eu arrastava as palavras e hesitou antes de destrancar as portas. "A senhora está bem?" questionou quando desabei no assento. Sua expressão inicialmente de desconfiança transformou-se em genuína preocupação ao perceber que meu estado não era de embriaguez comum. Tentei responder, mas minha língua parecia inchada e articular palavras tornava-se cada vez mais difícil. A última coisa que recordo antes de perder a consciência foi o motorista exclamando: "Meu Deus do céu!" e acelerando em direção ao hospital. Soube depois que ele me conduziu diretamente à emergência, onde a equipe médica me atendeu imediatamente. Os médicos realizaram diversos exames e identificaram uma substância desconhecida em meu organismo, algo que atacava o sistema nervoso. Explicaram que tive sorte por não ter consumido toda a bebida, o que provavelmente salvou minha vida. Se tivesse ingerido uma quantidade maior, talvez jamais tivesse despertado. Não precisava de explicações sobre como aquilo entrou em meu corpo. Eu já sabia. Quanto mais repassava os eventos daquela noite em minha mente, mais evidente ficava. Ele havia planejado meticulosamente. O charme, o ambiente perfeito, a conversa fluida. Tudo calculado para o momento em que desviei o olhar da minha bebida. Relatei à polícia todos os detalhes. Sua voz, seus gestos, suas características físicas. A polícia revisou as câmeras de segurança do restaurante, mas descobriu que ele havia escolhido estrategicamente uma mesa parcialmente fora do alcance da vigilância. O pagamento em dinheiro, a ausência de reserva em seu nome verdadeiro e o perfil falso no aplicativo tornaram o rastreamento quase impossível. Sem provas substanciais, o caso não avançou. Os investigadores sugeriram que algo pode tê-lo assustado. Talvez tenha percebido que eu não havia ingerido dose suficiente da droga ou que o restaurante movimentado dificultaria qualquer plano adicional. Essa incerteza sobre suas verdadeiras intenções apenas intensificou o meu medo. Passei várias semanas me recuperando no hospital, seguidas por mais um mês praticamente incapacitada em casa. Os efeitos da intoxicação persistiram. Meu corpo estava debilitado, minha mente parecia desconectada da realidade. As noites eram tomadas por pesadelos vívidos e confusos daquele encontro. Seu sorriso, a bebida, o instante em que meu corpo deixou de responder aos meus comandos. Quando finalmente retornei a algum tipo de normalidade, os médicos me alertaram sobre sequelas duradouras. Minha acuidade visual havia diminuído, sofria com dores de cabeça constantes e uma estranha sensação de formigamento nos nervos que aparecia e desaparecia sem aviso. Eles não conseguiam determinar se algum dia eu me recuperaria completamente. Culpei-me por ignorar os pequenos sinais de alerta, por aceitar aquele brinde, por não confiar na minha intuição quando notei que meu copo havia sido manipulado. Percebi tardiamente outros indícios, como ele direcionava sutilmente a conversa para descobrir se eu morava sozinha, sua insistência em escolher o local do encontro e a atenção excessiva que dedicava às minhas reações com a bebida. Comecei tratamento com um neurologista e iniciei sessões de terapia, buscando recuperar o controle sobre meu corpo e mente. A terapia ajudou-me não apenas a processar o evento traumático, mas também a profunda quebra de confiança que ele provocou. Gestos cotidianos, desde cumprimentos de estranhos até atos de gentileza de colegas, passaram a ser filtrados por uma lente de suspeita que nunca antes havia existido em mim. Meus amigos ofereceram apoio constante, mas independentemente de quantas palavras de conforto recebesse, o medo permanecia entranhado em mim. Toda vez que fechava os olhos, visualizava seu rosto, sua expressão tranquila, ouvia sua voz firme. Em algum lugar, ele continuava livre e eu não tinha a menor dúvida de que já estava procurando sua próxima vítima.